O nome do meu livro conta sobre a história de Ben Fallon. Eles tinham 18 anos e um dia a Fallon foi dormir na casa do pai dela e meio que pegou fogo na casa dela e ela queimou 30% do corpo dela, ficou queimado. E com isso gerou inseguranças e autoestima baixa na Fallon. E ela era atriz, estava fazendo na época um filme de detetives que estava super famoso na época. Só que depois do acidente dela, meio que eles não aceitaram mais ela como atriz e todo o sonho dela foi para água abaixo. Então, anos se passaram e a Fallon estava conversando com o pai dela no restaurante sobre ela querer se mudar de Los Angeles para Nova York, porque ela queria seguir o sonho como dubladora e tudo mais. Só que com isso o pai dela não queria que ela fosse para Nova York e se mudar de Los Angeles. E o Ben sentou-se no lado da Fallon e fingiu ser um suposto namorado dela. Só que ela não estava namorando com ele. E o pai dela meio que acreditou e ficou tudo mais. E com isso, o Ben brigou com o pai dela falando pra deixar ela ir pra Nova York e tudo mais. Então o pai dela foi embora do restaurante e a Fallon ficou ali com o Ben. Eles passaram o dia 9 de novembro juntos e na noite que ela ia pra Nova York, ele levou ela pro aeroporto. E a Fallon não queria se comunicar de redes sociais nem nada. Só que eles fizeram um combinado de se encontrar todo dia 9 de novembro, um ano em Los Angeles, outro em Nova York. 5 anos. Porque meio que eles se apaixonaram à primeira vista, né? Então, todos os anos eles estavam se encontrando e tudo mais. Mas teve um ano que o irmão de Ben morreu. E meio que o irmão dele era o primeiro amor da vida dele. E com isso meio que deixou... O irmão dele estava namorando e deixou a mulher dele, a cunhada dele, viúva, né? E também a cunhada dele estava grávida e tudo mais. E ele morreu bem no dia 9 de novembro. Só que a Fallon não sabia, então meio que ela foi lá passar o 9 de novembro, foi no funeral e tudo mais. Aí no outro ano, 9 de novembro, a Fallon foi visitar o Ben, só que o Ben tava namorando a cunhada dele, por causa do filhinho, do irmão dele e tudo mais. E meio que aí, então, a Fallon terminou com o Ben, terminou que nem aconteceu, né? Porque meio que a mulher precisava de um namorado agora, um pai pro filho dela e tudo mais, né? E como o Ben era o tio, ele era tipo como um pai pro bebê, né? E eu falo, tipo, aceitou de boa, falou que pra ele ficar com a cunhada, porque ela precisava de alguém agora, até que ela ficou viúva e tudo mais. Mas o Ben continuava amando a Fallon, que meio que ele se apaixonou pela Fallon. Só que a Fallon tinha se apaixonado, mas ela não queria namorar antes dos 23 anos, porque ela fez uma promessa pra mãe dela que ela só ia se apaixonar depois dos 23 anos. E só que o Ben tinha um segredo guardado. Como todo livro que a Colin faz, ela guarda um segredo nos livros. E o Ben tinha um. E quando eles meio que terminaram, ele também era escritor, né? E ele escreveu um livro, 9 de novembro, contando sobre a história da Fallon e dele. E meio que, tipo, também o Ben ajudava muito a Fallon com a autoestima dela e com a insegurança dela. E daí, quando eles terminaram, o Ben deixou uma carta pra Fallon. E meio que a Fallon também descobriu que quem causou o acidente na casa dela, na casa do pai dela, foi o Ben. Porque a mãe do Ben tinha tinha uma causa... Não. Ela tava tendo um caso com o pai da Fallon.
Só que a mãe dele se matou. E meio que quem foi o culpado foi, pela morte dela, foi o pai da Fallon. Mas o pai da Fallon não matou ela. A mãe dele mesmo que se suicidou por conta do pai dela. E com isso, o Ben descobriu onde o pai da Fallon morava. E só que ele não queria causar esse grande estrago. Ele meio que incendiou a casa dele. Só que ele não sabia que a Fallon estava lá dentro. Ela estava lá dentro. E então meio que ele ficou com uma grande raiva do pai da Fallon, que queimou a casa dele. Só que eu não sabia ele não sabia que tinha alguém dentro dessa casa. E esse alguém era a Fallon. E com isso ele se culpou muito, por conta da Fallon se queimar, ficar com o corpo 30% queimado. E no início ele só estava se aproximando da Fallon por se sentir culpado, por se desculpar e tudo mais. Mas isso nos anos seguintes causaram terminado em paixão. E quando a Fallon descobriu, ela não acreditou. E meio que eles já estavam terminados e tudo mais, né? Mas quando a Fallon leu a carta, super entendeu o Ben, a raiva do Ben por aquilo. E no final se desculpou e eles ficaram juntos no final. Assim, o livro ele é muito bom. É muito detalhado e tudo mais. E eu acho que eu não trocaria nada. Tipo, nada mesmo. Só o fato do Ben ter causado um incêndio, mas eu super entendo o lado dele. Porque todos os livros têm que ter um problemático na história. E acho que o Ben era um. E é isso. Não tem nada o que falar sobre o livro. Ele é, tipo, perfeito mesmo. Mas esse livro é muito criticado também. Mas eu não entendi pelo fato do Ben ter causado um incêndio. Mas o Ben causou um incêndio por conta que ele tava com raiva. Mas o que importa é que eles ficaram juntos. E eu acho que só.